Vamos ler até o versículo 24. Até o versículo 24. Diz assim: ao ouvir tais palavras, uns dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse: bem-aventurado aquele que participa do banquete no reino de Deus. Jesus, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço que me desculpe. O outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Peço que me desculpe. O outro disse: casei-me e não posso ir. O servo voltou e contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: saia depressa pelas ruas e becos da cidade e tragam para cá todos os pobres, aleijados, cegos e coxos. Mais tarde, o servo disse ao patrão: patrão, já fiz o que o senhor mandou e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: saia pelos caminhos e atalhos e obrigue todos a entrar, para que a minha casa fique cheia. Porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Então aqui nós temos um convite especial. E aqui tem alguns aprendizados muito ricos para nós, que nós precisamos entender nesta manhã. E aí cada particularidade desses versículos aqui trazem aprendizados especiais para nós, apresentando a oportunidade que o Senhor nos traz. E Jesus estava ali falando dessa parábola, e antes, lá no capítulo 14, ele está na casa de Simão o fariseu, aonde ele é convidado para estar na casa de alguém. E ele é chamado de Simão o leproso, e alguns historiadores vão dizer que ele é um ex-leproso, provavelmente curado por Jesus. E ele convida Jesus para cear na sua casa, para jantar na sua casa, só que ele não trata Jesus com devido respeito. Ele não honra Jesus da forma que deveria ser honrado quando você convidava alguém para ir na sua casa. Quando você convidava alguém para ir na sua casa, ceiar na sua casa, o dono da casa deveria lavar os pés desse convidado de honra. Simão sequer manda um empregado lavar os pés de Jesus. Então ele convida alguém com um objetivo de honrar, mas ele próprio não honra. E aí Jesus traz para nós esta parábola explicando esse convite. E aí esse convite tem algumas particularidades para nós, que é importante para nós. Como eu falei, nós não tínhamos sido convidados para essa festa até Cristo vir. Até Cristo ser o Senhor, ninguém tinha nos convidado. Nós éramos esses que estavam lá, separados, que são convidados depois que os primeiros convidados não querem ir. E aí o Senhor nos alcança pela sua grande misericórdia, que está manifestada em Cristo Jesus. Porque o apóstolo Paulo vai dizer: mas Deus manifestou o seu amor para conosco em que Cristo morreu na cruz, sendo nós ainda pecadores. Então esse convite está estendido, mas nós precisamos entender nesse texto o que Jesus está falando e da forma que ele está falando. Então, primeiro aprendizado para nós hoje, nesta manhã: o convite para participar do banquete no reino de Deus é feito a muitos. O amor de Deus, ele é para todos, mas o convite é para muitos. Ué, pastor, não entendi. O amor de Deus é para todos, mas o convite é feito a muitos? Como é que funciona? Vamos nós entender a primícia da obra de Jesus. Isaías 61, primeiro verso diz o quê? Primeiro versículo diz o quê? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me enviou a pregar boas novas para quem? Para todos. Para todos? Para os quebrantados de coração.
Então o convite é feito para quem? Você entendeu? Quem é convidado a sentar na mesa do Senhor é aquele que é quebrantado de coração. O de coração endurecido, ele não é convidado. Interessante aqui que mesmo sendo quebrantado de coração, os convidados não aceitaram, rejeitaram. Tem uma opção. Mesmo o Senhor Jesus vendo fazer a obra para os quebrantados de coração, esses que são os primeiros convidados, eles rejeitam esse convite. Mas aí alguém que não conhece o contexto da história de Israel, a cultura judaica, vai dizer: pastor, mas eles tinham uma desculpa razoável. É porque você não conhece a cultura judaica. Todas essas desculpas aqui são as mais deslavadas e descaradas possível. Para quem conhece a cultura judaica, essas desculpas aqui são esfarrapadas. Vamos colocar um português claro. Vou te dizer por quê. Vou te explicar um pouquinho. Dentro da cultura judaica, quem conhece algum judeu, ele jamais vai comprar alguma coisa sem ver. É impossível um judeu comprar alguma coisa sem ver. É impossível. O judeu, para ele fechar um negócio contigo, ele vai ver, rever, vai mexer, vai pegar, vai contar, vai somar, vai fazer, vai tentar negociar para baixo, vai chorar. Quando você vai comprar com ele não quer que você chore, não. Ele te dá o preço, quer que você pague o preço que ele manda valor. Agora, quando ele está comprando, aí ele inverte. Ele chora, negocia e tudo. Quem conhece, conhece e sabe o que eu estou falando, e eu estou falando a verdade. Então, os judeus, ele jamais iria comprar algo que ele não tivesse visto. Então, o primeiro que dá desculpa aqui, de que ele não pode ir, porque ele diz o quê? Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Isso aqui não faz menor sentido. Por isso que o senhor da casa, ele fica o quê? Irado. Porque ele sabe que aquela desculpa não tem menor possibilidade, por menor que seja, de ser verdade. Estão tratando com desprezo. Pastor, e o segundo? Ele diz: comprou juntas de boi. O mesmo princípio do outro. Pior do que comprar a terra sem ver é comprar um animal sem ver. Vai que você compra um animal que você acha que é bom, um boi gordo, chega lá, a vaca está tudo morrendo de fome. Você acha que está comprando um garanhão ou está comprando um pangaré? Você acha que está comprando um cachorro com pedigree, está comprando um montão de vira-lata? Então, jamais isso aqui poderia ser verdade. Mas, pastor, e o último, que diz que se casou e não pode ir? Pô, beleza. Cultura judaica, lei de Israel. Um homem, quando ele se casasse, ele não poderia ser convidado para qualquer festa, ou ser convocado para a guerra, ou convocado para resolver qualquer negócio, porque a primazia do casamento é o casamento. É o casal, é a relação. Enquanto ele estivesse no período de núpcias, ele não poderia ser convocado para nada. Se ele foi convidado, isso aqui é mentira. Então, quando você entende um pouquinho de cultura judaica, você sabe que todas essas desculpas aqui são desculpas assim, ridículas, diante da verdade. Por isso que o senhor da casa, ele vai ficar irritado. E nós, muitas das vezes, temos dado desculpas. Estou estudando muito, estou trabalhando demais, estou fazendo alguma coisa, preciso cuidar da minha família, preciso cuidar dos meus negócios. As nossas desculpas. Igualzinho a esses que foram convidados. E aí a gente precisa entender que muitos são convidados. Mas é uma opção de escolha. Sentar-se à mesa do Senhor é uma questão de escolha que nós fazemos. Segundo aprendizado para nós,
Os primeiros convidados não priorizaram o convite para o banquete. Não é qualquer coisa, gente. Nós estamos falando de um banquete. Não é uma festinha. Não é um aniversáriozinho. Nós estamos falando de um banquete. Mesa farta. Tanto que esse Senhor aqui não é um qualquer. Ele manda os servos dele ir falar com os convidados. Então nós estamos vendo aqui, nós não estamos falando de uma festinha, nós estamos falando de um festão, daquele que assim a gente fica contando as horas, para ir lá e vamos botar um português assim, tirar a barriga da miséria. A boca chega assim, cheia d'água. A gente está falando disso. É disso que nós estamos falando. Mas os convidados não estão nem aí para esse convite. E quantas vezes nós rejeitamos o convite de sentar na mesa do Senhor? E tem pessoas que até hoje continuam rejeitando o convite para se sentar na mesa do Senhor. E esse convite continua sendo feito todos os dias. Nós somos convidados a sentar na mesa do Senhor. Então eu expliquei para você aqui que as 3 desculpas aqui, elas não convencem ninguém. Elas não são reais, elas não são verdadeiras. Não está acontecendo de fato, são somente desculpa. Não posso, não posso e não posso. Então nós precisamos ver que nós precisamos priorizar o convite do Senhor. Assentar na mesa do Senhor, a servir o Senhor. Servir na casa do Senhor é um privilégio, não é obrigação. É um prazer servir na casa do Senhor. É um prazer ser chamado para servir na mesa do Senhor. É um prazer nós sermos chamados para servir a bandeja aos irmãos. Não é só o fato do obreiro, do diácono, do pastor vir aqui pegar a bandeja da Santa Ceia e servir. Você está oferecendo a alguém o símbolo da redenção, que é o corpo e o sangue de Cristo. Isso está numa atmosfera espiritual enorme, que a gente às vezes não se dá conta de quando nós pegamos o pão e o vinho aqui simbolizado no suco da uva, nós pegamos aqui, nós estamos aqui com o simbolismo do corpo e do sangue do Senhor, de sermos participantes da obra da redenção de Cristo, que nos tirou do reino das trevas e trouxe para o reino do Filho do seu amor. Então olha o prazer que nós temos de participarmos da mesa, de servirmos a mesa do Senhor. Nós que sequer se éramos povo, nós sequer tínhamos sido convidados, e hoje temos a oportunidade de sentarmos à mesa, de participarmos do banquete. Precisamos priorizar esse momento, precisamos priorizar esse momento de estarmos aqui no dia da Santa Ceia. Nada pode ser mais importante para nós do que estarmos aqui neste dia. Porque isso não é só mais um culto, este é um evento primaz da igreja. Nós não podemos esquecer dos elementos fundamentais da nossa fé, da pregação do arrependimento das obras mortas, da Santa Ceia do Senhor, do batismo. Nós não podemos esquecer disso. Nós podemos esquecer de pregar qualquer outra coisa, mas não podemos nos esquecer que é um privilégio sentar na mesa do Senhor. Porque isso significa que nós fomos alcançados pela graça remidora do sangue de Jesus, que nos purificou de toda a injustiça e nos fez aceitos na presença de Deus. Então, quando nós entendemos esse convite especial, nós olhamos e dizemos: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me chamou para isso. Eu passei aqui por uma reflexão. O Senhor é um anfitrião zeloso. Olha o que ele faz, versículo 17, a hora da ceia, ele enviou o servo para avisar aos convidados: venham, porque tudo já está preparado. Você foi convidado para um festão, para um baita de um banquete. Na hora, o dono que te convidou, o dono da festa, vai mandar te avisar, para você não esquecer de estar lá.
Olha o cuidado. Não é um convite tipo, vai lá em casa, vou fazer um negócio lá, vai lá. Não, filho, nós estamos falando de um outro nível. Não é tipo, se der, passa lá. Não, não é isso não, filho. É um convite feito com amor. É um convite feito com cuidado. O dono manda que o servo vá avisar as pessoas, já está tudo preparado. Você não precisa se preocupar com nada. Já está tudo posto, já está tudo feito. Você só precisa chegar e se sentar. Tem vezes que a gente é convidado para um churrasco. Ele não está aí hoje, mas vou usar ele como exemplo. O Sérgio convida a gente para ir no churrasco lá, né, pastor Denilson? Aí a gente chega lá, opa, vou no churrasco, pá. Aí chega lá, tá lá a carne, tá lá o arroz, tá lá tudo, filho. Mas aí a gente tem que fazer. Tá tudo lá. Tá a carne, tá o sal grosso, tá o arroz, tá tudo lá. Tem um fogão, tem tudo. Tem carvão, tem tudo lá. Mas tem que fazer tudo. Mas o Sérgio convida a gente com muito amor, com muito carinho. Churrasco de 2 dias, tá? Lá. A gente vai no sábado, vai no domingo. E Sérgio, e outro detalhe. Sérgio tem o aniversário dele mesmo, que tem um dia, e tem o aniversário dele fake. Ele comemora 2 vezes por ano. Então, é assim, é mais de uma vez, tá? Então, é diferente, aqui é diferente que eu estou dizendo. Esse convite aqui está tudo preparado, você não vai precisar chegar lá e fazer nada, só sentar na mesa e desfrutar. Mesmo assim, os convidados não querem ir. Glória a Deus por isso. Porque sobrou lugar para nós. Porque nós não somos os primeiros convidados, não, gente. Nós somos das outras levas. Nós não tínhamos direito de sentar na mesa. Nós não éramos os primeiros convidados. E aí, porque eles rejeitaram o convite, o Senhor, Ele vai dizer lá no versículo 21, o servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então o seu senhor, irado, porque aqueles convidaram, deram desculpas a eles esfarrapadas. Ele diz, saia pelas ruas, depressa, pelos becos da cidade, e tragam para cá os pobres, aleijados, cegos e coxos. É eu e você, tá? Era alguém que era desprezado pela sociedade. Esses termos aqui são aqueles que a sociedade não dá nada por eles, são aqueles que são desprezados, são aqueles que são rejeitados, são aqueles que são invisíveis à sociedade. É aqueles que muitas das vezes a gente finge que não quer ver. Esse éramos nós. Até Cristo manifestar a sua glória, até Cristo morrer na cruz e ressuscitar por nós. Então, quando isso acontece, nós passamos a ser convidados. E aí ele chama, ele fala com o servo, vai lá. E aí o servo aqui é tipificado por quem? Quem tipifica esse servo aqui? Quem? Quem? Não, gente, quem tipifica esse servo aqui é o Espírito Santo. Porque quem nos convida a aceitar a proposta? Quem nos convence que a proposta é boa? Quem nos convence que a proposta vale a pena? Quem nos convence que o convite é real e verdadeiro, que aquele que convidou é fiel para manter o convite de pé? É o Espírito Santo. É Ele quem está fazendo esse trabalho. É Ele quem foi nos buscar. É Ele que veio nos convencer que nós somos convidados para essa festa agora. Nós que não éramos contados, nós que estávamos desprezados, nós que estávamos à margem, somos agora chamados para entrar na casa do Senhor, sentar na mesa do Senhor. Mas mesmo assim, nós os que estamos aqui, nós que estamos espalhados pela terra inteira, nós que já fomos aceitos na presença do Senhor, que já aceitamos na mesa do Senhor, mesmo assim ainda tem lugar. Em toda a terra, pessoas são convidadas todos os dias a se sentarem nesta mesa. E por mais que pessoas sentem, ainda tem lugar.
Você já pensou que banquete é esse, gente? A minha mente limitada não consegue. Porque a gente começa a olhar o número de cristãos espalhados pelo mundo, nos países livres, nos países de perseguição e espalhados, e de todos os tempos. Eu estou falando de pessoas desde a época lá que o Senhor chamou lá, desde o sacrifício que Abel fez. Todos esses são convidados e estão sentados na mesa. E aí está lá Abel, está lá Abraão, está lá Noé, está todos. Todos que foram alcançados pela redenção e a salvação que se manifestou em Cristo. E ainda tem lugar para mais alguém, tem mais lugar para você. O Senhor continua convidando. Essa conta não fecha. A mesa é muito grande, a mesa é farta. E por mais que tenha convidado, sempre há lugar para mais um. Ele vai falar aí no versículo 22. Mais tarde o servo disse: patrão, já fiz o que o Senhor mandou, mas ainda há lugar, ainda existe lugar, ainda tem lugar na mesa para mais um, para mais alguém. E o convite continua aberto. Esse convite não cessou, ele continua válido, ele continua se mantendo firme, porque aquele que prometeu, ele é fiel. Ele permanece fiel. E Ele está conosco. E aí, o Senhor continua convidando nesta manhã. E aí o Senhor fala: disse ao servo: vai, saia pelos caminhos, pelos atalhos, obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Então o Senhor está convidando, o Senhor está querendo mais pessoas na sua mesa, porque há lugar. Há lugar. Tem sempre lugar. O convite continua válido. O Senhor continua estendendo esse convite. Ele continua estendendo a mim e a você. E Ele quer que a casa dele fique cheia. Ele quer que a casa dele tenha gente que participe com alegria do banquete que foi proposto, do banquete que ele organizou desde o começo. Pelos primeiros convidados terem rejeitado, ele nos deu acesso. Aí João, lá no primeiro capítulo, vai dizer: ele veio para os seus, mas os seus não quiseram se assentar na sua mesa, não quiseram participar do seu banquete. E aí ele abre essa possibilidade. Mas a todos quanto quiseram, mas a todos quanto ouviram, para todos que quebrantaram o coração, deu-lhes a capacidade, o poder de serem chamados filhos de Deus. Somos nós. Nós não éramos povo, mas fomos feito povo. Nós éramos como Ruth, alguém que era de um povo. A história de Ruth é uma história tão linda, que aí, como eu digo sempre, conhecendo cultura judaica, fica mais linda ainda. Ruth era uma isso, era uma moabita. E os moabitas, eles estavam proibidos de entrar na casa do Senhor até a 10ª geração. Se o moabita se convertesse ao judaísmo, só depois da 10ª geração dele, um descendente dele poderia oferecer um sacrifício a Deus, e esse sacrifício ser aceito. Mas o amor de Ruth por Noemi é tão grande que Deus olha assim e fala: rapaz, essa aqui achou graça diante de mim, conta comigo. Boaz é o esposo de Ruth, certo? Aí ele vai gerar Obed, Obed vai gerar Jessé, Jessé vai gerar quem? 3ª geração. Davi vai gerar Salomão, 4ª geração. Mas vamos lembrar, Obed, Jessé. O
que Samuel vai fazer na casa de Jessé? Alguém lembra? Ele vai fazer um sacrifício ao Senhor. Segunda geração de uma moabita, porque o coração dela foi um coração quebrantado. Aquilo que o Senhor falou, ele falou, não, essa aqui tem um direito especial. Ele não mudou a lei, mas porque alguém achou graça, ele trata diferente. Porque alguém se comprometeu e quebrantou o coração, ele trata diferente. E aí, na quinta geração, Salomão, Deus fala assim, ó, não vai somente entrar no templo não, vai construir o templo para mim. Olha só, como alguém de coração quebrantado, voluntário, que se oferece a seguir o Deus de Israel, porque o que Ruth fala com Noemi? O seu Deus agora é quem? É o meu Deus. Aonde você morrer, eu vou me morrer também. Que Deus me puna se eu não cumprir tudo aquilo que eu estou falando diante de você. Então olha o coração dessa mulher. E nós somos igual a Ruth, nós não éramos povo de Deus, mas Deus decidiu nos assumir e nos aceitar. Numa obra poderosa de redenção, que Boaz, quando ele aceita ali o compromisso de se casar com Ruth, ele resgata 2 viúvas pelo preço de uma, numa só redenção. Ele resgata a viúva que era parte da aliança com Deus, que era Noemi, e resgata a viúva que não era povo de Deus e a torna povo de Deus agora. E nós estamos simbolizados na história de Ruth, que nós não éramos povo, mas fomos feito povo de Deus agora, através da nossa aliança em Cristo, que tipificado por Boaz. Então nós temos esta oportunidade, esse convite está extenso, esse convite tem lugar na mesa do Senhor para nós sentarmos. Então quando nós olhamos esse texto e aprendemos isso, observando isso, ele fala ainda tem lugar, o Espírito Santo vai dizer, Senhor, ainda tem lugar na casa, ainda tem lugar lá na igreja de Nova Vida de Jardim Catarina, tragam outros, chamem, convidam, tragam para cá, chamem os seus vizinhos, tragam todos. E esse convite que o Espírito Santo fez, ele passou para nós. O Senhor ortogou esse capaz de fazer esse convite que o Espírito Santo fazia, ortogou a igreja. Não é somente o Espírito Santo que faz, o Espírito Santo usa a mim e você para fazer esse convite a outros. Usa você e eu para fazer o convite ao vizinho, ao amigo. Aproveita a oportunidade de fazer um merchan aqui. Domingo que vem tem um almoço aqui na igreja, aproveita essa oportunidade de convidar alguém, de chamar alguém para participar. Porque de repente a pessoa não vai vir no culto, mas ele vai vir aqui, comer o almoço, festa da fazenda está vindo aí. Tem pessoas que não vêm no culto, mas vêm na festa, porque o convite está aberto a todos. E nós precisamos entender e usar estratégias para trazer as pessoas, para que as pessoas venham se sentar na mesa do Senhor, que nós vamos participar daqui a pouco. Mesa essa que simboliza o corpo e o sangue do Senhor. Ele continua estendendo esse convite a todos. Neste lugar, ainda há muitos lugares. Na mesa do Senhor ainda há muitos lugares. É como eu falei, a nossa mente é limitada para entender a extensão desta mesa, que nós vamos ver lá na eternidade. Todos os irmãos, todos ali reunidos, todos ali assentados na mesa do Senhor, desfrutando da presença eterna do Senhor. E a eternidade é tão extraordinária, que às vezes eu fico pegando aí um sol de meio-dia, fico olhando, quando aquele sol está bem quente, que você olha, chega a doer o olho. Apocalipse diz que no céu não vai precisar nem dessa luz do sol, porque a luz do eterno vai iluminar toda a eternidade. Rapaz, tu tem ideia do que seja isso, gente? Tu tem dimensão do que seja isso, gente? É extraordinário esse poder, essa manifestação da glória de Deus. E o convite continua aberto e valendo. Nós somos convidados a participar desta mesa no Senhor. Participarmos da mesa simbólica aqui, participarmos na mesa da eternidade.
Todos nós somos convidados. Mas não queira negar esse convite, porque tem consequências. Para nós terminarmos e concluirmos aqui, todos que recusaram o convite perderam o privilégio de participar do banquete no reino de Deus, de estar na presença do Rei, de estar na presença do Senhor. Porque o Senhor vai dizer lá no versículo 24: digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Então, esse convite também, ele tem uma data de validade. Ele está aberto a todos, ele está extenso a todos. Como eu falei, ele está desde lá da época de Abel, que ofereceu um sacrifício agradável ao Senhor, até nos nossos dias. O convite continua valendo. A mesa está servida lá. Jesus falou lá em João 14 o quê? Vou preparar-vos um lugar. E aí, quando o Espírito Santo chegar, falar, ó, está tudo preparado. E o Senhor vir buscar a sua igreja. Esse convite vai se cessar. E aí, diferentemente, lá não pode ter atrasado. Lá não pode ter ninguém que vai chegar depois. Porque a parábola das virgens fala disso. Aquelas que chegaram depois, que eram convidadas, mas que na hora que o noivo chegou, elas não estavam presentes, porque faltou o óleo. Quando elas chegaram atrasadas, não puderam entrar. E aí tipifica para nós. Porque digo a vocês que nenhum daqueles que foram convidados provarão da minha ceia. Esse convite ele continua aberto a todos. Ele continua aberto a cada um de nós. Mas ele tem uma data de validade. E nós precisamos entender isso. O amor de Deus ele é aberto, o convite ele é aberto. Mas vai ter uma hora que esse convite vai cessar. Vai ter uma hora que não vai ter mais convite. Vai ter uma hora que nós não vamos poder mais fazer parte da mesa do Senhor. E aí nós somos convidados, enquanto há oportunidade, a fazermos o bem. Enquanto há oportunidade, a aceitarmos o convite do Senhor. Enquanto há oportunidade, nós devemos priorizar estar no banquete da casa do Senhor. Estarmos na mesa do Senhor. A não deixar, não, domingo que vem tem outra Santa Ceia, eu vou no domingo que vem. Não, querido, venha hoje, venha domingo que vem também. Porque é sempre um prazer sentar na mesa do Senhor. É sempre um prazer estar na mesa do Senhor. É sempre um prazer ficar aqui na casa do Senhor e desfrutar desse privilégio que nós temos de sermos alcançados por esse grande amor. E nós não temos palavras para agradecer. Às vezes eu estou orando lá em casa e falo, Senhor, preciso voltar a estudar. Preciso aprender algumas palavras para o meu vocabulário ser mais rico para me agradecer ao Senhor. Porque as palavras que eu conheço não são suficientes para expressar a gratidão do meu coração por todos os benefícios que o Senhor tem me dado. Mas principalmente por o Senhor me aceitar na tua presença e me fazer teu filho, me dando um novo nome que está escrito no livro da vida. Então, quando eu entendo isso, e aí aceito esse convite especial, e posso assentar na mesa do Senhor, e posso assentar num lugar que eu não tinha direito até Cristo vir, mas hoje, pelo seu grande amor, Ele me deu esse direito. Então que você guarde essa palavra no seu coração, que você seja uma pessoa que ama estar na casa do Senhor. Por mais que a casa do Senhor não seja lugar perfeito, porque ela não é, porque nós não somos perfeitos. E logo, porque nós não somos pessoas perfeitas, a extensão do lugar que nós estamos não pode ser perfeito, porque isso é incompatível. Se eu sou imperfeito, eu estou num lugar, logo esse lugar também se torna imperfeito. Porque esse lugar vai se espelhar naquilo que eu sou, naquilo que eu represento. Nós somos pessoas imperfeitas, não podemos estar num lugar perfeito. Quando a obra da redenção se completar,
Quando a obra de Cristo se completar e nós tivermos a mente de Cristo, o entendimento de Cristo, o coração de Cristo, o conhecermos como Ele é e sermos conhecidos por Ele como Ele realmente nos conhece e termos essa contemplação de tudo aquilo que Ele fez, aí sim vamos desfrutar da perfeição da eternidade com Ele. Então, até chegar lá, eu vou amando você e você vai me amando. Eu vou dando suporte a você e você vai me dando suporte. Eu vou perdoando você e você vai me perdoando. Pode ser que eu tenha feito alguma coisa sem querer a você, que você guardou no seu coração, e aí eu estou aqui para te pedir perdão. Pode ser que de repente eu tenha entristecido você com alguma ação minha, ou com algum feito meu, ou com alguma palavra que eu falei. E nesse dia é o dia de nós estarmos na mesa do Senhor para pedirmos perdão. Esse é o dia de nós falarmos: Senhor, se eu errei com alguém, se eu fiz mal a alguém, eu quero que o Senhor me perdoe. E também eu quero estender a oportunidade dessa pessoa me perdoar. Porque no meu coração não há lugar para nada disso. Que quando Cristo ele diz: aí vem o príncipe desse século. E ele não tem nada comigo, ele não tem nada em mim, ele não tem nada que possa me acusar de guardar no meu coração alguma coisa que me prenda a este mundo, algum sentimento que me prenda a este mundo, porque eu já me reconciliei com o Pai, eu já me acertei com o Pai, e no meu coração só existe o sentimento de perdoar, porque eles não sabem o que fazem. Então, quando nós entendemos isso, nós aproveitamos esse momento para perdoar, para pedir perdão, para amar, para nos reconciliar, porque esse é o tempo de nós aproveitarmos a oportunidade. E sempre que eu falo deste assunto, eu me lembro de uma música, que é uma música, uma versão, que tem algumas versões, mas a versão que eu mais gosto é a versão do pessoal do Diante do Trono, que diz que ele tem ciúmes de mim, e tem uma parte da música: não tenho tempo para perder com ressentimento, quando lembro que Ele me ama. Quando lembro que Cristo morreu na cruz, mesmo na condição ainda de pecador, eu reconheço que Ele apagou os meus pecados, que Ele me deu uma nova oportunidade. Eu não posso guardar nada contra ninguém. Eu não posso perder a oportunidade de sentar na mesa do Senhor com meu coração limpo, com meu coração agradecido a Deus. E não posso deixar que nada me prenda a este mundo, que nada me coloque neste mundo preso nas armadilhas de Satanás, porque a falta de perdão, a falta de amor, isso é uma arma de Satanás que ele coloca na vida das pessoas, para prender as pessoas deste mundo. E quando eu digo, me perdoa, quando eu digo, eu te ofereço o meu perdão, eu estou me libertando, eu estou sendo aceito na presença de Deus. Porque é o perdão que nos dá acesso à presença do Senhor. Então eu queria que você, neste momento de reflexão, fechasse seus olhos e orasse ao Espírito Santo do Senhor, para que Ele venha ocupar o seu coração nesta manhã, te enchendo de alegria, te enchendo de paz, te enchendo de regozijo, porque nesta manhã nós somos chamados para sentar na mesa do Senhor, para estarmos na mesa do Senhor, para falarmos do amor do Senhor nesta manhã. E nós cremos que o Senhor está conosco neste dia, em nome de Jesus. Nós adoramos o Senhor na beleza da sua santidade e queremos agradecer o Senhor. Então ore ao Senhor, peça ao Espírito Santo de Deus, se há alguma coisa no meu coração que possa te entristecer, se há alguma coisa no meu coração que possa estar fazendo com que o Senhor se entristeça comigo, eu quero nesta manhã consagrar a Ti. E se você não tem forças para perdoar, meu irmão, se você não tem forças para pedir perdão, peça ao Espírito Santo de Deus que te acrescente essa força, que libere o seu coração nesta manhã, para você estar pedindo perdão, para você estar liberando perdão, seja por qualquer situação ou adversidade que tenha passado. Este é o dia da oportunidade, porque o convite nos foi feito e nós dissemos sim, e nós precisamos ter esse entendimento neste dia. Aleluia, Pai.